Fala pessoal, graça e paz, meus queridos, como que vocês estão? Meus irmãos, hoje é dia de 3D e no 3D de hoje é dia de papo reto. Hoje nesse papo reto eu quero conversar com você sobre um assunto muito difícil. Crise de identidade. Você já passou por isso? Você está passando por isso agora? Como que tem sido? Como que é quando você cai no meio daquelas perguntas e fica, pensando para onde que eu vou, o que que eu faço, para que eu nasci, qual é o meu propósito? Então, se essas perguntas têm roubado o seu sono, tirado o teu sossego, meu irmão, você não pode sair desse vídeo. Você precisa ficar aí, porque logo depois da vinheta eu quero falar com você sobre crise de identidade. Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eric Sidney aqui. Hoje é dia de papo reto e hoje nós vamos falar sobre crise de identidade. Isso é algo que assola todos nós. Muitas pessoas, quando elas não sabem para onde o Senhor está enviando elas, qual o impulso que Deus quer dar para elas, qualquer pocinha é oceano. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos sair daqui com estratégias para nós podermos acabar com essa crise de identidade em nossas vidas. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós, o que Jesus vai nos ensinar a respeito de crise de identidade. No livro de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do verso número 13, olha só o que Jesus fala para os seus discípulos. Quando Jesus chegou na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Meu irmão, você prestou atenção na pergunta que Jesus está fazendo para os seus discípulos? Será que Jesus está vivendo uma crise de identidade e por isso ele está perguntando para os discípulos quem eles estão dizendo que ele é? Claro que não, meu irmão. Na verdade, Jesus vai nos ensinar como sair da crise de identidade a partir desta palavra. Mas antes da gente dar sequência, eu queria conversar algumas coisas com a gente. Então vamos lá. Existem algumas coisas que a crise de identidade gera em nossas vidas. Algumas coisas que nos impedem de enxergar com clareza aquilo que Jesus quer nos apresentar neste texto aqui. A primeira delas, sabe qual que é? É que muitas das vezes nós queremos ver através da visão do outro a respeito de quem nós somos. Então o que a gente faz? A gente fica perguntando para as pessoas: ei, como que você me vê? O que você acha que Deus tem para mim? Aonde será que você acha que Deus quer me levar? Mediante ao nosso relacionamento, o nosso convívio e tal. E aí, as pessoas, elas vão falar algumas coisas que parecem, que elas acham, e a gente fica mais confuso ainda. É a mesma coisa de um telefone perguntar para o outro telefone para que ele serve, qual é a motivação que ele foi criado, para que ele existe. O outro telefone não vai saber responder. Sabe por quê? Porque não foi ele que criou o telefone, mas sim um inventor por trás. Imagina o iPhone perguntando para o iPhone para que ele serve. Nenhum dos dois teria uma resposta, mas sim o Steve Jobs, que é o criador da Apple, esse conseguiria responder para o iPhone qual é a motivação a qual ele foi criado. E com a gente não é diferente. Às vezes você pode perguntar para o seu líder, para o seu pastor, para o seu amigo, até como forma de direção, mas a verdadeira resposta está na mão de uma outra pessoa, aquele que te gerou, aquele que te fez e que te construiu. Então, a primeira coisa que a gente se pega fazendo errado quando a gente está em crise de identidade é buscando no outro algo para que possa acalmar, essa onda, esse turbilhão que está dentro do nosso coração. A segunda coisa que a gente faz, sabe o que é? A gente acaba caindo no achismo gospel. Érico, o que é isso? Achismo gospel? Meu irmão, verdade. Sabe o que é o achismo gospel? É aquilo que os discípulos responderam para Jesus. Quando Jesus perguntou o que eles estão dizendo que eu sou, e aí os discípulos começaram a falar o que as pessoas estavam achando que Jesus
poderia ser. Então uns diziam que ele era João Batista, outros que era Isaías, Jeremias, ou um outro profeta e tal. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes dentro mesmo do nosso ciclo religioso, isso acontece demais. Cuidado com as panfletadas, cuidado com as pessoas que olhem pra gente e vê muitas das vezes a gente com essa crise, né, de existência, essa crise de identidade, e vem com esse achismo gospel pra cima da gente, dizendo, eis que te digo. Então, eu quero te falar uma coisa, examine bem quando alguém te disser pra você, eis que te digo. Sabe por quê? O maior fracasso que pode acontecer nas nossas vidas é a gente ser bem-sucedido naquilo que Deus não chamou a gente para viver. Então, toma cuidado com isso. Talvez você deve estar agora ainda mais perdido e se perguntando, então, como que eu faço para saber quem eu sou? Como que eu consigo saber qual é a minha identidade? Ah, meu irmão, deixa eu te dar um exemplo. Um dia eu estava assistindo um vídeo desses, igual aqui o que eu estou fazendo, curto, do Douglas Gonçalves. E ele falou a respeito da conversão de Mateus. Cara, e aquilo me marcou demais. Eu quero dividir com você, porque eu creio que nesse momento que você está vivendo, igual eu vivi, uma crise de identidade, sem saber qual é o meu propósito, aquilo foi algo que me direcionou muito. Ele disse o seguinte, que Mateus, Marcos e Lucas vão contar a respeito da conversão de Mateus. Só que olha a perspectiva de cada um. A primeira delas é Marcos. Olha só o que Marcos escreveu a respeito da conversão de Mateus. Em Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 13, Marcos fala o seguinte: em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto ele caminhava por ali, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar aonde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Levi levantou e o seguiu. Você prestou atenção como que Marcos, ele detalha, né, a conversão de Mateus, o chamado de Mateus? Ele vai fixar numa coisa, Levi, filho de Alfeu. Qual é a ênfase que Marcos está dando aqui? No sobrenome de Mateus. Ele está dizendo, ele é filho de Alfeu. Entende? Ele é filho de Alfeu. Ele é alguém que era coletor de impostos e ele trouxe vergonha para o pai dele. E o nome do pai dele é Alfeu e ele é filho de Alfeu. E então Jesus olha para esse Levi que tinha como pai Alfeu e chama ele. Olha para você ver. Agora, como que Lucas vai detalhar essa conversão? Presta atenção. Em Lucas capítulo 5, versículo 27, Lucas vai dizer assim, ó. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Qual que é a ênfase que é dado quando Lucas está contando a respeito da conversão de Mateus? Não é no sobrenome, mas na sua profissão. Ele diz, um publicano chamado Levi. Entende? Ele está dizendo, porque o que as pessoas muitas das vezes iam dar ênfase naquilo? Pô, ele era um publicano que se converteu, uau! Entende? E aí Lucas está dizendo isso. Mas como será que Mateus, por sua vez, ele conta a sua conversão? Presta atenção para você ver em Mateus capítulo 9, versículo de número 9, Mateus contando a respeito do seu encontro com Jesus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Olha só, parece que não tem diferença, não é? Mas você percebe que no primeiro ele é Levi, filho de Alfeu, e no segundo ele é um publicano chamado Levi. E agora Mateus contando do seu próprio encontro com Jesus, do seu chamado com Cristo, ele não se trata como Levi, ele diz Mateus. Hã? Você consegue perceber isso? Por que Mateus está dizendo dessa maneira? Porque Mateus ele está dizendo o seguinte, quando Jesus olhou para mim,
ele não viu o meu sobrenome. Quando Jesus olhou para mim, ele não viu a minha profissão. Quando Jesus olhou para mim, ele não olhou para os meus pecados, mas ele olhou para quem eu poderia me tornar. Sabe o que significa o nome Mateus? Significa presente de Deus. Sabe o que Mateus está dizendo? Que quando ele estava vivendo uma crise de identidade, as pessoas estavam ligando Mateus aos seus pais, ligando Mateus à sua profissão, ele olha e diz, mas Jesus me olhou como um presente de Deus. E como um presente de Deus, ele me recebeu para caminhar com ele. Uau! Cara, você consegue entender isso, a profundidade disso? Nossa, isso é muito top. Muito, muito, muito top. E aí, talvez você está se perguntando, ok, Eric, legal mesmo, realmente, mas e eu? Como que eu vou resolver a minha crise de identidade? Tá tranquilo, nós vamos chegar lá agora, porque Jesus vai nos entregar a ferramenta na continuação daquele texto que a gente leu lá em cima de Mateus 16. Porque no versículo de número 15, ele continua conversando com os seus discípulos. E a pergunta dele é, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aí alguém vai se levantar e vai dizer, o nome desse que se levanta e responde é Simão. Simão respondeu, o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, qual é a resposta de Jesus mediante aquilo que Simão declara? No versículo 17, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Olha para você ver o que tá rolando aqui. Tá rolando, né, um despertar de Simão. A pergunta de Jesus no começo é, quem diz que eu sou? E ele falou o que as pessoas pensavam a respeito de quem ele era. Os discípulos falaram a respeito de quem as pessoas estavam pensando que Jesus era. E aí Jesus torna essa pergunta mais íntima. Ele diz, mas e vocês? Pra vocês, quem eu sou? Nossa, cara. Meu Deus. E aí então Simão, ele vai, né, como uma criança na escola, talvez, levantar as mãos, se colocar de pé, e ele vai fazer essa declaração. Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele algo esplêndido. Simão, não é por você que você está dizendo isso, cara. Não é você. É o meu Pai que está te revelando, cara. Você está falando isso só porque o Espírito está te conduzindo a isso. Porque nenhum homem teria capacidade para dizer essas coisas. E aí, top aqui. Mas e a crise de identidade? Peraí, vou chegar lá. Quando que isso se resolve? Quando Jesus volta para Pedro e diz para Pedro o seguinte, eu agora lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a lhe conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Você entendeu? Ah, você não entendeu? Não é possível. Não tem problema, eu vou te ajudar. Presta atenção. Quando Pedro declarou quem Jesus era, Jesus disse para Pedro quem ele é nele. Cara, você quer resolver a sua crise de identidade? Você quer eliminar suas dúvidas? Você quer saber para que você foi chamado? Qual o seu propósito? Por que Deus te colocou nessa terra? Você precisa se aproximar de Cristo. Você precisa descobrir quem Cristo é. A partir da revelação de quem Jesus é nas nossas vidas, nós descobrimos quem nós precisamos nos tornar nele. Nós descobrimos o que ele quer fazer através das nossas vidas. E ele disse para Pedro, eu digo que você é Pedro. Você não é Simão agora.
Tu é Pedro, meu irmão, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. O que ele estava dizendo? Que Pedro seria a base da igreja? Não, ele está dizendo que Pedro seria aquele que iria direcionar os discípulos do Senhor, seria o primeiro pastor da igreja, cara. Ele está dizendo para Pedro que o propósito que ele tinha para Pedro era suceder o próprio Jesus na liderança dos discípulos aqui nessa terra e ajudar eles na condução do ministério da igreja primitiva. Então, deixa eu te dizer algo. Se você quer saber qual é a sua identidade ou o que Cristo quer com você, se aproxima dele, se permita ser diluído nele, para que através desse diluir, ele possa construir através de você uma identidade daquilo que ele tem preparado para sua vida. Uma vida com propósito. Beleza, meu querido? Meus irmãos, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa ter entendido essa mensagem e que no nome de Jesus você possa curtir, compartilhar, comentar, você possa, nos ajudar a espalhar as boas novas de Jesus por aí, para a gente seguir sempre surfando nessa nova onda do discipulado, porque aqui no 3D, meu irmão, o papo é reto. Deus abençoe você e tamo junto.